Buonasera! Itália Viva chegando para iluminar a sua quarta-feira. Aquele programa que conecta com a arte, com a cultura, com os negócios e traz histórias inspiradoras. Itália Viva, como sempre, uma realização da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, com 130 anos de história. E o programa de hoje tem um tempero, uma arte especial. Nós vamos falar nos jogos florais, que não tem nada a ver com flores, tem origem lá na Roma Antiga e traz hoje, no mundo contemporâneo, benefícios incríveis. E hoje, quarta-feira, você sabia que é o Dia Nacional do Filé à Parmegiana? Essa receita, esse prato que anima nossos paladares, não é italiano, ele é paulista. A receita e curiosidades a respeito você confere em seguidinha, depois dos nossos comerciais. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Itália Viva está de volta, trazendo um tempero muito especial à noite da nossa quarta-feira. E é com muito prazer que eu recebo aqui no programa o advogado Flávio Stefani. Boa noite. Boa noite, Cris. Muito prazer, muito feliz de estar aqui no Itália Viva. O Flávio é advogado e é também presidente da União Brasileira de Trovadores, seção Porto Alegre. E de imediato, Flávio, eu te pergunto, os jogos florais, queria que tu explicasse um pouquinho, que não tem nada a ver com flores, que tem origem lá na Roma Antiga, mais de 2.000 anos, e segue sendo tão benéfico para a nossa qualidade de vida? Isso. Os jogos florais nasceram por volta de 250 a.C., quando justamente Roma subjugou os gregos, subjugou a Grécia. E os romanos, como eram políticos extremamente inteligentes, eles trouxeram junto para Roma toda a mitologia grega, para os gregos não ficarem muito tristes, né? E trazendo essa mitologia para Roma, eles trouxeram também as competições atléticas, e aí introduziram competições literárias e já passaram a chamar de jogos florais. Jogos a gente entende, né, o que é. Florais porque em homenagem à Flora, deusa da poesia e dos jardins, da mitologia grega. Então, faziam essas competições e davam de presente, de prêmio aos vitoriosos, flores. E aquelas coroas de loureiro, de louros, né, para significar que estavam sendo vitoriosos. E aí isso ao longo do tempo foi se realizando, eram jogos fantásticos, muita gente comparecia a esses jogos, até que se perdeu no tempo. E aí foram ressuscitados em 1323, na França, em Toulouse, quando se criou a Academia dos 7 Mantenedores dos Jogos Florais. E reviveram esses Jogos Florais, esquecendo então as competições atléticas. Até o Victor Hugo, escritor francês, ganhou os primeiros Jogos Florais e ganhou todas as modalidades. Ele era um grande escritor da época. E então, todos os anos se fazia, no mês de maio, o mês das flores na França. Então uniam florais de flora com as flores.
e foi uma época muito boa, se espalhou ali por Espanha, Portugal, Itália, até que novamente foi esquecido, menos em Portugal. Em Portugal, as emissoras de rádio continuavam a fazer jogos florais à sua maneira, né? Apenas divulgavam os regulamentos, recebiam os trabalhos, não eram trovas, naquela época eram poemas, né? Até chamavam os trovadores, né? Chamavam os poetas de trovadores, e não eram trovadores, eles eram poetas. E então faziam jogos florais, fazem até hoje as rádios de Lisboa, de Porto, fazem jogos florais. Com poemas. Agora com trovas. Com trovas. Agora, e como é que esses jogos florais chegaram ao Brasil? Em 1959, o Luiz Otávio, fundador da UBT, e o JG, Gerão Jorge, poeta das mocinhas, né, poeta dos poemas açucarados, os dois ganharam um concurso da Casa da Bahia, que tinha sede no Rio de Janeiro, os dois moravam lá, e o prêmio era, para o Luiz Otávio, uma passagem de avião a Salvador. E para o JG, uma passagem de navio. Mas como o Luiz Otávio tinha muito medo de avião, ele trocou a passagem dele e foi de navio juntamente com o JG. E ficaram lá. A viagem durou 2 dias, acho, e conversaram e pensaram, quem sabe eles conheciam muito a história, quem sabe a gente implanta no Brasil os jogos florais. E aquilo foi evoluindo. Quando desceram do navio na volta, estavam bolados, estavam organizados os primeiros jogos florais. Só faltava a cidade onde fazer. Como ambos tinham sítio em Nova Friburgo e conheciam o prefeito, eles foram a Nova Friburgo e expuseram a ideia. O prefeito encampou. Na hora, bancou todos os meus jogos florais, como até hoje a prefeitura de Friburgo, mantém os 61 anos depois, mantém os jogos florais. Com trovas. Só com trova. Aí do Luiz Otávio foi essa. Implantaram os jogos florais do Brasil com base na trova, porque ambos eram trovadores, e o Luiz Otávio já tinha feito, em 56, tinha editado uma coletânea com 2.000 trovas, e tinha muito sucesso para a editora Pomjet no Rio. Então eles vão fazer isso nos jogos florais. Flávio, deixa eu te perguntar. Dizem as boas línguas que a trova, naqueles são 4 versos, né? 4 versos. Eles conseguem dar conta do recado? Exatamente. Como a trova assim? não precisa de título, quando muito um tema, né? Digamos, trova sobre o amor, trova sobre a maldade, trova sobre a saudade, e só. E ela é um poema clássico, né? Tem que obedecer regras, e essa regra tem que ser obedecida sempre. E então, vamos dar um exemplo de trova? Eu ia te pedir, a gente conta uma trova, a gente declama uma trova. Recita. Declama também. Tá, então vamos recitar uma trova para o nosso público aqui do Itália Viva. Uma trova sobre o amor, a trova que venceu os primeiros Jogos Florais de Nova Friburgo. Vamos lá. Não me chames de senhor, que não sou tão velho assim. E ao teu lado, meu amor, não sou senhor nem de mim. Preciso explicar? Nada. Está dado o recado. Está dado o recado. Então, essa é a trova, que às vezes chama, para diferenciar um pouco, aqui no sul, que nós temos a trova galpondeira, se diz trova literária. Mas, estando no mundo trovadoresco, de trovadores da trova universal, também chama, só fala trova, tudo bem. Flávio, nós temos muito o que conversar. O Flávio vai voltar ao programa, trazendo outras trovas sobre o vinho, sobre a gastronomia italiana, sobre a arte. Mas, para encerrar, nós temos uma agenda com a trova aqui no nosso estado. Exatamente. Porto Alegre, a UBT, União Brasileira de Trovadores de Porto Alegre, realiza a cada 2 anos os Jogos Florais. Estamos na 28ª edição dos Jogos Florais. E foram lançados os concursos lá em janeiro, e agora oficialmente no sábado que passou, para fazerem trovas, e aí escolhemos sempre alguma coisa importante no mundo, no país, no estado. Estou curiosa. Itália. Sério? Isso não foi combinado, hein? 150 anos da imigração italiana. Então colocamos o tema principal, Itália. Que beleza. Vão aparecer trovas. Imagine, sabe o que é o troféu? O Coliseu. Maravilhoso. O primeiro programa de entrevista após esse festival de trovas vai ser aqui no Itália Viva. Quando é? Os trovadores agora de todo mundo estão mandando trovas, né? Elas vão ser julgadas em julho,
vão ser comunicados os vitoriosos e eles todos vão vir, né? Virão a Porto Alegre em outubro, ficar 3 dias em Porto Alegre, conhecendo a gastronomia de Porto Alegre, a dança de Porto Alegre, a música de Porto Alegre, a vestimenta que os gaúchos usam. Sabe que no resto do país eles pensam que a gente é bombacho o dia inteiro. Mas eles gostam de ver as danças, eles adoram ver. Então vão passar aqui 3 dias e vão, inclusive, receber os troféus. E falando em receber, eu vou passar às tuas mãos esta relíquia literária que chama Dicas de Gastronomia e Saúde, tudo a ver com a prova. Flávio, muitíssimo obrigada. É da autoria do nosso chefe Roberto Alves. O universo, ele é tão magistral que neste programa nós teremos a presença do chefe Roberto Alves, e ele prometeu, está nos abanando ali, já está no estúdio junto com o seu colega Marco Winter, e ele vai dar um autógrafo. Então, vai receber de presente essa pérola da gastronomia. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. O Flávio volta com trovas sobre vinho, sobre arte, sobre a cultura, e depois do comercial, filé parmegiana e dois chefes renomadíssimos do Rio Grande do Sul, encantando o Brasil. Em seguida, depois do comercial. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Prepare suas mentes e preparem os seus corações, porque o Itália Viva Mega Super Especial está de volta. Nós saímos da delícia, da delicadeza dos jogos florais, da força das trovas, e nós vamos agora falar sobre alta gastronomia. Eu recebo aqui no Itália Viva, no programa Itália Viva, 2 grandes chefes de cozinha gaúchos que estão movimentando o país com as suas expertises. Com satisfação, o chefe Roberto Alves. Muitíssimo obrigado por estar conosco no Itália Viva, acompanhado do chefe Marco Winter. Tá certo a pronúncia, tá, chefe? Certíssimo. Muitíssimo obrigado por estarem conosco para nos falar a respeito de um prato, filé parmegiana, que todo mundo acha que é italiano. Não. Ele não é italiano, ele é paulista e ele agrada 10 entre 10 corações. Vou apresentar um pouquinho para vocês do chefe Roberto Alves. É o idealizador e diretor da Profesta, empresa especializada em gastronomia de eventos. Exatamente. Também buscou informação e inspiração na culinária italiana, espanhola e, acreditem, marroquina. E também é autor de livros. Se você quiser receber de presente, nós mandamos entregar na sua casa dicas de gastronomia e saúde do chefe Roberto Alves. Como eu faço para ganhar, Cris? Muito simples. Entra nas redes sociais da Sociedade Italiana RS e diz: Cris, eu quero ganhar esta relíquia do chefe. Nós mandamos entregar na sua casa, mas sem o bife parmegiano. Esse você vai ter que preparar. E conosco também o chefe Marco Winter, 25 anos de gastronomia, sendo 14 no novo hotel do Grupo Accor. É especialista em cozinha contemporânea brasileira e internacional e é simplesmente apaixonado por criar conceitos e desenvolver cardápios. Antes de adentrar no nosso filé parmegiana, vocês já cozinharam para gente rica, famosa, elegante, nem tão sincera? Rica de espírito,
rica de amor, rica de alegria, de alto astral. Sim, muito. São as pessoas que a gente se identifica. Porque nós somos assim, né? Nós que cozinhamos, que trabalhamos com essa arte, né, de servir ao outro, é um ato mais do que generoso, né? Eu acho muito nobre. Não é muito complicado, Roberto, assim, porque quando nós ficamos famosos, não, nós não, mas quando as pessoas ficam famosas, às vezes elas criam certas exigências exageradas. Isso não acontece? Acontece com alguns colegas, com alguns profissionais até de outras profissões, acontece muito isso. Mas nós somos tranquilos, né? Eu converso muito com o Marco, muito meu amigo, além de parceiro. A gente tem o hábito de escutar a panela, os equipamentos da cozinha. O fogão fala, a panela fala, o seu bolso para preparar as coisas falam. Então, quando você ouve os seus equipamentos, você tem um resultado ainda melhor para aquela pessoa que você vai servir. Então, a gente usa de outras técnicas maravilhosas para chegar a esses resultados melhores ainda. Que bonito isso, é lindo. Roberto, porque, me perdoe o mau jeito, o jeito italiano de ser, mas assim, a gente não come só os ingredientes, né? Não. A gente se alimenta dessa energia que eu reparo, já tive a satisfação de provar os pratos assinados por vocês. Tem algo de especial no ar? Como é que vocês chegam a esse platô? A nossa energia se transmite através do alimento, né? O amor que a gente está colocando naquilo ali começa lá no feirante, né? Começa lá na compra, né? Porque não existe nenhum chefe de cozinha, nenhum bom cozinheiro que consiga fazer um bom prato sem um bom ingrediente. Isso é no mundo todo. Uhum. Então a gente começa. Eu gosto muito de conversar com o feirante, com o agricultor, com o pequeno produtor que nos traz bons ingredientes. Aí você já tem meio caminho dado, não é verdade? É verdade. É essencial, né? Você tem que ter não são fornecedores, né? São parceiros, né? Parceiros. A gente forma uma equipe também com os parceiros. Né? E tem também aquela coisa de frequência, de energia, de áudio. Tem isso também, né? Tem. Mas existe isso que tu falou, exigências, manias das pessoas. Eu já peguei evento que o cliente era muito fã de melancia. Só que tem um detalhe, a melancia tinha que ser totalmente no ponto correto e sem a semente. Então, tu tinha que com uma pinça tirar a semente por semente para servir. Não tem problema, a gente executa, a gente faz, né? E você, minha amiga e meu amigo, já aprendeu uma técnica, uma manha? Quando for servir a melancia, tire, né, a semente e a pinça. Não, a gente está sempre aprendendo. Aprendi eu também que quarta-feira é o Dia Nacional do Filé à Parmegiana. Eu não sabia. Para algumas pessoas, sim. Para outras que eu conheço, é diariamente. Né? Eu trabalhei 18 anos como econômico da sociedade italiana. Eu tive esse privilégio. Né? Passei por 8 cônsules e um fez o prefácio desse meu livro. E com ele, o Augusto Vaccaro, gastronomia e saúde. Com ele, eu aprendi que a culinária italiana é um berço dessa tradição de fazer bons e grandes pratos. Porque a culinária italiana, isso é uma opinião minha, tá? Ela serve a mamãe, o papai e o nenê. Você agrada sempre, né? Uma reunião com amigos, um almoço durante a semana, no final de semana, sempre rende muita alegria. O povo italiano é um privilégio para nós ter colonizado isso, porque a alegria toma conta do ambiente. Contagia. Quando a gente está cozinhando, quando a gente está comemorando, bebemorando, é algo contagiante. Mas, Roberto e Marco, assim, o bife à parmegiana não é de Parma? É de São Paulo? Sim, ele foi criado, não se tem, né, a origem exata. Eu arrisco um comentário dizendo que quem inventou foi um italiano ou alguém muito apaixonado por isso. Não se tem o registro de quem exatamente fez isso. Mas foi muito feliz, não é verdade? A parmegiana realmente vai remeter a Parma, exatamente, né? Mas
foi criado em São Paulo, não se tem assim o autor, a história, mas deve ter sido algum descendente de italiano, porque ele tem influência ali do saltimbocca romano, ele tem muita coisa assim a ver com a culinária romana. Ele é servido com molho vermelho originalmente, né? Então leva um presunto parma também na sua origem, né? No original levava presunto, queijo, né? Como era feito, né? E um bife fininho, como é o saltimbocca. Aí tu vai reunindo assim receitas. Por que fazer ele recheado? Talvez venha lá da bracciola italiana. Nossa. Aí tu começa a reunir essas receitas, vai virar um parmigiana. Eu acho que é por aí. Chefe Marco, dizem que o nosso Papa, nossas intenções para que ele se recupere, adora bife à parmegiana. Qual é o segredo que nem o Papa sabe para fazer um bom filé, um bife à parmegiana, hoje ou na próxima quarta-feira, para saudar a data? Dizem que a vida merece ser vivida em tons de rosa ou outros tons coloridos. Qual é o segredo que nem o Papa sabe? Olha, o segredo está no seu preparo, né? Eu faço um parmegiana a minha maneira, o Roberto faz a maneira dele. São maneiras diferentes. São diferentes. O parmegiana é um prato assim muito eclético, muito. Tem gente que gosta do bife bem fininho, um empanado fino que dê uma crocância no forno e não na fritadeira. Então tem várias maneiras de fazer. Eu já comi parmegiana também que não era empanado, porque levava o queijo e o molho. Então ele não existe assim uma receita, vamos dizer assim, didática, onde a gente vai dar. Eu vou dar minha receita, o Roberto vai dar a dele, e é assim que a gente tenta preparar. Como o Roberto falou, com ingredientes mais orgânicos, com uma escolha boa de tomates para fazer um molho bom, uma carne boa. Nem sempre é o filé mignon, que é uma carne que a gente pode estar usando, né, para esse prato. Pode ser com frango, pode ser de várias maneiras esse nosso bife à parmegiana. Roberto, qual o segredo que nem o Papa sabe sobre o teu preparo do filé ou do bife à parmegiana? Vamos chamar de bife, porque na verdade então pode ser o filé ou pode ser outros cortes. Você que escolhe. Está liberado, né, chefe? Está liberado. Tá bom. E aí, Roberto? O meu segredo é colocar muito amor, muito carinho quando você entra na cozinha para executar uma receita. O resultado vai ser sempre melhor. A minha receita é com frango. Eu gosto, já fiz com peixe também, com filé, mas eu gosto muito do frango. Um peito de frango cortado no meio. Eu gosto de temperar com azeite de oliva, pimenta moída na hora, o resultado é sempre melhor, uma pimenta do reino, e folhinhas de tomilho nos dois lados desse frango cortado ao meio. Depois você recheia. Eu gosto de rechear com queijo, pode ser da sua preferência, e presunto de Parma, evidentemente. Eu empano ele no ovo, farinha panko, dou uma leve fritadinha, deixo ele bem ao ponto menos, coloco no molho, que todo mundo tem uma receita de gaveta, com seu molho de tomate, e depois finalizo no forno, 180 graus, em média, uns 20, 25 minutos. Faça de acordo com o seu paladar. Essa é a melhor receita, é a melhor maneira de você chegar a um bom resultado. Hoje aqui no programa nós falamos sobre os jogos florais, sobre as trovas e como isso nos ajuda a estar de bem com a vida. E eu percebo, como jornalista que sou, que a culinária, a gastronomia também traz um bem-estar, né? Hoje as pessoas querem comer bem e alguns até se arriscam na cozinha. Quem não arrisca, quem não quer se arriscar e está tudo certo, pode contratar pessoas. Porque, rapidamente, para nós encerrarmos, porque o tempo nos impele a isso, por que as pessoas hoje estão tão abertas à gastronomia, chefe Roberto Alves, por favor? Eu não conheço nada que agregue mais as pessoas do que a gastronomia. Na hora de degustar um bom prato, os laços entre as pessoas se aproximam muito, na minha opinião. E os negócios, né? Hoje os negócios também acontecem em torno da mesa. A sua opinião, chefe Marco, por favor. Olha, eu acho que a satisfação de tu elaborar, criar, executar um prato e depois receber um elogio sincero
de quem degustou isso, não tem assim preço, isso aí nos valoriza muito. E aí as pessoas, quando se arriscam a fazer e recebem essa mesma experiência que a gente tem como chefe ou como cozinheiro, isso agrada, isso faz bem à alma da gente, né? Então, eu acho que é por isso. E também uma outra dica para os cozinheiros de plantão que estão nos assistindo é chamar as crianças para a cozinha. As crianças trazem uma energia, trazem muitas dicas ricas também, porque eles são ousados, eles não se prendem só à receita, né? Principalmente essa como o filé parmegiana, que não tem muita receita, tem mais execução. Você pode inovar, você pode inventar essa receita porque vai dar certo igual. Chame as crianças, você vai ter um resultado muito maravilhoso com isso. E para encerrar, eu quero agradecer muitíssimo o chefe Marco, que tem tanto amor, tanto carinho, tanto desvelo na sua arte. E muitíssimo obrigado, chefe Roberto Lopes. Nós é que agradecemos. Por seus inúmeros livros. O chefe vai voltar trazendo outros livros e depois ele vai, na sequência das entrevistas, ele vai escolher uma receita e vai dedicá-la a você que está conosco no Itália Viva. Muitíssimo obrigada. Será um privilégio. Obrigado. A você, uma semana esplendorosa. Já agende a feitura, a produção do bife à parmegiana. Depois nos conte se esta quarta-feira foi especial. Muita luz, muita saúde, muita paz e viva a moda italiana. Até o nosso próximo Itália Viva.